O texto, o título da mensagem, a obediência à palavra de Deus é essencial para uma vida bem-sucedida. Sempre nessa época do ano e antes de iniciar o novo ano, é um momento para reflexão sobre aquilo que foi feito, aquilo que você e eu conseguimos realizar por meio do Senhor. E é um momento também para se fazer planos, propósitos, estabelecer alvos, objetivos a serem alcançados. Agora, à luz da palavra de Deus, nós só podemos ser bem-sucedidos se nós nos ativermos, se nós nos dispusermos a dar ouvidos aos princípios que Deus estabeleceu para que nós tenhamos uma vida com significado, com propósito, e para que possamos alcançar não necessariamente os meus e os seus objetivos, mas os objetivos de Deus para mim e para você, não é? Então é necessário que haja, antes de qualquer coisa, uma entrega total de nossas vidas e uma disposição de obedecer, ouvir, obedecer. Não é bastante ouvir, é necessário ouvir para obedecer. E é isso que nós vamos ver nesse texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, de 1 a 40. Mas pode ficar sossegado, que eu não vou passar, espero não passar da hora. O texto é muito claro em nos dizer que devemos ouvir e obedecer a palavra de Deus. É algo que todos ouvimos todos os dias, se ouvimos, é algo que é repetido aqui sempre, e é algo que nós devemos considerar não por mera formalidade, para cumprir uma formalidade apenas, mas levarmos na devida consideração aquilo que vamos ouvir. O texto diz assim no verso 1: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram. Então nós devemos ouvir e obedecer a palavra de Deus, devemos ouvir e cumprir a palavra de Deus. Então, se nós tivermos juízo e realmente crermos na palavra dele, nós vamos então atentar para isso. Ele usa os termos estatutos e juízos, são sinônimos para a sua palavra. Aliás, o Salmo de número 19 usa várias palavras para dizer a mesma coisa, para que possamos entender o que o Senhor realmente quer nos dizer. E a Bíblia é um livro de repetições, e ela faz isso de várias formas. Assim é que no Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui nós temos a lei do Senhor, temos o testemunho do Senhor, como sinônimas, palavras ou expressões sinônimas da palavra de Deus. Depois ele diz no verso 8, os preceitos do Senhor, é outro sinônimo para a palavra dele,
são retos e alegram o coração. Depois ele diz: o mandamento do Senhor é puro, se referindo à sua palavra, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido. E quando ele usa a palavra o temor do Senhor, é quase que uma expressão que é sinônima também da palavra de Deus e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízo do Senhor, temor do Senhor, são palavras intercambiáveis para simbolizar e expressar aquilo que é a palavra de Deus. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, são palavras que são usadas, por isso que ele diz: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino para que vocês os cumpram. A razão para a obediência vem logo a seguir. A obediência à palavra de Deus traz recompensa, ou recompensas, né? O texto diz no mesmo verso 1, para que vivam. No contexto do Velho Testamento era uma questão de sobrevivência. A promessa de vida e vida longa era dada para quem obedecia a palavra de Deus. Isso percorre todo o Velho Testamento, mas isso é repetido também no Novo Testamento. Na palavra que Deus diz aos filhos, diz assim: vocês filhos, aliás, diz Efésios capítulo 6, versículo 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. É promessa. E o texto diz: para que vivam. Mas no nosso contexto nós podemos pensar em viver uma vida com significado. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não basta viver. Ele veio para que nós tivéssemos uma vida com significado e propósito. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. E a segunda promessa aqui nesse texto, ainda no verso 1, para que entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. A Epístola aos Efésios também fala de todas as bênçãos com as quais o Senhor nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E lá descreve todas as muitas bênçãos que nós temos como resultado da nossa fé nele e da nossa esperança nele. Então, nós podemos entender que tomar posse da terra também é tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Porque todas as promessas de Deus implicam em condições, e a condição é crer, é viver, é buscar, é depender, né, do Senhor. Então, na nova aliança, essa promessa equivale à entrada no reino de Deus e à posse de suas promessas para o tempo presente e também para a eternidade. Mas é importante destacar o que o texto enfatiza, é que a palavra de Deus não pode ser alterada. O texto diz: não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno.
Nós vivemos tempos em que as pessoas estão mudando a palavra de Deus. Existe até uma Bíblia que já foi preparada, está à venda aí, e onde palavras que condenam determinadas práticas que a Bíblia condena são simplesmente retiradas, para que as pessoas possam continuar a fazer o que elas gostam de fazer, e a carne delas gosta de fazer, e o que elas querem fazer, sem serem importunadas ou acusadas em suas mentes, quando elas leem a palavra da verdade. Então, é uma Bíblia que se ajusta ao interesse daqueles que querem continuar na prática do pecado e querem legalizar a prática do pecado. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Os flagelos descritos no livro de Apocalipse são para quem vai ficar aqui na terra e vai sofrer as consequências da incredulidade, da desobediência, da rebeldia contra Deus, não é? E o texto diz que, não obstante esses flagelos, o texto de Apocalipse diz que, não obstante esses flagelos são terríveis, um após o outro, as pessoas não vão se arrepender, vão blasfemar contra Deus e vão continuar da mesma forma. Bem, o texto continua dizendo em Apocalipse 22, 18 e 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então nós não temos o direito de mudar a palavra de Deus, de alterar. Nós temos várias versões, mas nenhuma delas pode alterar aquilo que é o sentido da palavra. E as versões que hoje existem, que são autênticas e são confiáveis, são aquelas que expressam o que está no texto sem mudar o sentido, né? Nem sequer vírgula se tem o direito de mudar. Mas o texto continua dizendo que nós devemos ouvir para cumprir a palavra de Deus. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, eu estou no verso 5. Como o Senhor meu Deus me ordenou. Quem está dizendo aqui é Moisés, que está falando em nome do Senhor, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. O próximo ano é uma oportunidade enorme para nós tomarmos o propósito de levar a sério a palavra de Deus. Você não pode levar a sério a palavra de Deus se você não se habituar a ler a palavra de Deus diariamente. Eu não sei como alguém consegue ficar sem ler a palavra de Deus todos os dias. Por uma razão muito simples, você recebe 1000 informações, não sei de você, mas muitos estão com o celular. Hoje eu esqueci o meu, por isso que eu estou com a Bíblia aqui, porque estou usando o outro aqui para ler a Bíblia. Mas tem gente que não desgruda o tempo todo os olhos do celular, mas não tem os seus olhos grudados na palavra de Deus. Por uma razão muito simples. Você tem que entender que a sua carne é inimiga da palavra de Deus. Ela não gosta da palavra de Deus, ela resiste à palavra de Deus. Um dos inimigos maiores que todo ser humano tem é a sua própria carne. E ela é preguiçosa, dá sono, você tem prazer, a carne tem prazer em ver tudo que se possa imaginar.
todas as belezas desse mundo, mas parar para ler a Bíblia, ela não vai achar bom não. E ela vai se levantar, e a menos que o Espírito de Deus que habita em você, e que você esteja fortalecendo o seu espírito, onde habita o Espírito de Deus, através da oração e através da palavra, você vai ceder aos desejos da sua carne. Não vai ter vontade de orar, porque ninguém tem vontade de orar na carne. Eu vou ler o que a palavra de Deus diz, né? Romanos capítulo 8, diz assim: verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, está ou não é dele. Bem, mas existe um outro texto que nós temos que entender, que é Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, onde lemos assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. E aqui Espírito é o Espírito de Deus, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Significa que se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não precisa de ser coagido por uma lei, porque andar no Espírito implica em andar com Deus, e implica em gostar das coisas de Deus, inclusive da palavra de Deus, e você vai ter prazer na palavra dele. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o... Eu vou falar na versão que eu aprendi, já tem muito tempo. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você não pode meditar nela de dia e de noite se você não ler pelo menos uma vez. Você pode meditar naquilo que você leu. E nós meditamos naquilo que lemos, naquilo que ouvimos. E se você ouve muita coisa que não é a palavra de Deus, a sua tendência é meditar nessas coisas, é ser afetado por essas coisas, influenciado por essas coisas, abatido por essas coisas. Notícia ruim é o que não falta, o tempo todo. E se você busca saber essas notícias, pior para você. Nós temos que buscar, são as boas novas, são as promessas de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que ser atualizado, mas, por favor, ficar grudado, buscando coisa ruim olha, não vai ajudar você em nada. Não vai acrescentar nada a você. E de vez em quando lá em casa a gente liga a televisão para ver noticiário, mas a maior parte do tempo a gente não vê notícias, porque é difícil
você vê uma coisa que edifica, até porque as notícias que se destacam e que dão audiência são aquelas que não são boas. Só tem desgraça para contar. São raras as vezes que contam coisas boas, porque as coisas boas não dão o quê? Não dão dinheiro, não dá ibope, não. Então, o texto diz: eis que eles têm ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Essas palavras foram ditas ao povo quando ele estava à porta da terra prometida, e Moisés, foram as últimas palavras de Moisés. Eu me refiro ao livro todo, né, de Deuteronômio, e logo depois o Senhor mandou que ele subisse ao monte, e lá ele foi estar com o Senhor. Então, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. E 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se somos novas criaturas, nós devemos realmente buscar as coisas que são lá do alto e não as que são aqui da terra. Aliás, essa é a recomendação de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Interessante, não sei se é interessante. É porque eu estou falando de coisa que eu não planejei, mas está vindo, e eu estou falando. Colossenses capítulo 3, versos, diz assim, a partir do verso 1: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E você pode dar um glória, se quiser. Então devemos cumprir a palavra de Deus para dar testemunho ao mundo da sua excelência, a excelência da palavra de Deus. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. É isso que os não crentes deviam ver nos crentes. Não gente alienada, não gente esquisita, não gente... Eles devem ver em nós pessoas normais, de carne e osso, que têm as mesmas limitações que eles têm, mas que têm um entendimento que só Deus pode dar. Uma coisa que impressiona grandemente é o que aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A primeira leva que foi levada para a Babilônia foi, eu poderia dizer, a nata espiritual, aquilo que havia de bom em Israel, foi levado cativo para a Babilônia. Era um pré-cativeiro. E essas pessoas foram aproveitadas e selecionadas
E entre elas estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o texto diz assim: então o rei falou com eles quando o chamou para a entrevista, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. A Bíblia diz também que Daniel, que se destacou de uma forma imensa, ele passou por todos os imperadores, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, e ele sempre serviu aos reis que governaram e que o chamaram para servir de alguma forma, porque eles se destacaram pela inteligência dada por Deus, pela sabedoria dada por Deus. E essa sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. Provérbios capítulo 2, lá no versículo 5 diz assim: então acharás o conhecimento de Deus, então acharás o temor de Deus. Vamos lá. É por isso que eu gosto do celular, nessa hora. É rapidinho, né? Mas os versos 5 e 6 dizem assim: então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, e a boca de Deus é esse livro aqui. Da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, andar com Deus e atermos a palavra dele é fonte de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Nós devemos obedecer a palavra de Deus para testemunhar ao mundo da nossa intimidade com Deus. Não para ficar proclamando da sua intimidade com Deus, mas vamos ver o texto. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, as pessoas deviam buscar você que está mais ligado no trabalho, na escola, em todo lugar onde você estiver. As pessoas devem buscar e entender, até buscar você para orar por elas, sabendo que Deus ouve você, atende você, porque você é filho de Deus, porque você teme a Deus, e a palavra de Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu ouvirei, invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Então isso vale para as questões pessoais e vale para testemunho também, quando alguém vier buscar por ajuda e você puder mostrar através das respostas que Deus vai dar, que Deus ouve e que você tem intimidade com Ele, porque é isso que Ele deseja para o seu povo e com o seu povo. Eu vou ler novamente: pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, veja bem isso, todas as vezes que o invocamos,
Nós devemos cumprir a palavra de Deus também para dar testemunho ao mundo da justiça de Deus, ao estabelecer as suas leis e os seus princípios. Deuteronômio 4:8, que grande nação há que tem estatutos e juízes tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? O propósito de Deus para a igreja ainda é o mesmo hoje. 1 de Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito do Senhor para a sua igreja é que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos dar testemunho do Senhor às gerações seguintes. Isso se refere à nossa descendência. Então, somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isto aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensine a seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram em pé, ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Essa foi a visão que o povo teve quando Deus se manifestou no Monte Horebe, quando Deus se revelou ali, aliás, no Monte Sinai, né? E quando veio sobre Moisés, que estava no monte, e quando Deus se revelou a ele, e se revelou também a todo o povo que estava ali reunido ao pé do monte. Então, o Senhor está dizendo: olha, as experiências que você e eu temos, nós temos que contar para os outros, para os nossos filhos, para os nossos netos e para os que vierem depois desses. É algo que tem que ser transmitido de geração em geração. Mas para que isso ocorra, você tem que ter vida com Deus, você tem que ter conhecimento da palavra, você tem que ter vida de oração. Eu não estou dizendo que você vai gastar um tempão fazendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que tema a Deus e ande com Ele através da palavra. Você separe um tempo diariamente para ler a Bíblia, para orar, para buscar conhecê-lo e viver de acordo com a palavra dele. E assim você poderá ensinar aos seus descendentes. O Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante,
e cujo espírito não foi fiel a Deus. É uma referência aos que pereceram no deserto e não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Como se revelou àquela geração, Deus também tem se revelado a nós, fazendo-nos ouvir a sua palavra. Deuteronômio 4:12 diz assim: então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Moisés está falando para uma geração de meninos que viram essas coisas, porque os pais morreram no deserto por causa da incredulidade. Todos de 20 anos para cima morreram, aquela geração toda ficou no deserto. Mas os filhos herdaram a promessa. E é essa nova geração a quem Moisés está se dirigindo. E ele diz: ao mesmo tempo o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Essa é a razão da repetição das leis que estão registradas no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é uma repetição ou uma condensação de tudo aquilo que ocorreu e que é narrado nos livros de Êxodo, Levítico, Números. Então, e de uma forma mais gostosa de ouvir, porque não contém muitos detalhes e pormenores como nós encontramos nos outros livros, onde tem muitos números, muitos detalhes que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de ler, mas o livro de Deuteronômio, ele é bem gostoso de ler. E eu creio que se você se dispuser a fazê-lo, você vai ter muita alegria. Como se revelou àquela geração, Deus também tem se revelado a nós como o Deus invisível. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, versículo 15, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante ao homem ou semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Nós não estivemos no Egito, mas nós já tivemos a experiência do que é o mundo. Talvez nem todos, mas se você, e não queira ter, viu? Se você não teve essa experiência, não queira ter não, mas a experiência de passar pelo mundão, de viver o mundão, mas se você passou e foi livre, você foi livre de uma escravidão.
a escravidão do pecado, que tem como rei o diabo, o príncipe desse mundo, como Jesus disse. Então, o texto que nós lemos na hora da entrega dos livros, dos dízimos, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, foi assim que nós fomos resgatados. À semelhança dos que foram tirados do Egito, nós também fomos livres de um cativeiro no qual nos encontrávamos. E por isso nós temos que dar graças a Deus e reconhecer que não foi porque merecemos isso, mas foi graça de Deus. E eu continuo a dizer que é um privilégio enorme ser de Deus, pertencer a Deus através de Jesus Cristo. Não tem nada que se iguale a isso, não tem preço que pague o que é ser dele, pertencer a ele, viver nele, por meio dele, através dele. Nenhuma coisa se compara a isso. Agora, o texto diz que eles não viram nenhuma semelhança, não viram nenhuma figura de nada. Eles foram chamados a crer no Deus invisível. 1 Timóteo 1,17 diz assim: honrando a Deus, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Nós somos chamados a adorar e a seguir e a servir um Deus que nós não vemos. Por isso que Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele galardoa aqueles que o buscam. Nós vivemos pela fé. E Jesus, quando falou com Tomé, que disse que se não visse Jesus e se não pudesse colocar o dedo lá onde ele foi ferido, ele não creria. Jesus disse na ocasião que se apresentou diante dele e mandou que ele pusesse o dedo aonde ele disse que queria pôr e visse que era ele. Jesus disse: olha, mas ele disse: Senhor Deus meu, Senhor Deus meu e Rei meu, alguma coisa assim. E Jesus disse: porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos chamados a crer sem ver. E não pense você que você teve uma fé enorme, porque até essa fé quem dá é Deus, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça e a fé. Como se revelou àquela geração, Deus também tem se revelado a nós para que soubéssemos que só Ele, o Senhor, é Deus. Verso 32 é a última, estamos caminhando para o final. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de alguém, de algum Deus, falando do meio do fogo como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos.
Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos, os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, agora veja, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando para todo sempre. Vejam que promessas grandiosas, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando para todo sempre. É significativo o que também nós encontramos acerca, respaldando no Novo Testamento aquilo que nós temos lido agora. Aqui é reafirmado a um só Deus. E 1 Coríntios 8, 4b a 6, que fala sobre os ídolos, diz assim: sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Conclusão, para terminar, nós devemos guardar e obedecer a palavra de Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Para quê? E a resposta está aí no verso 40. Para que tudo vá bem conosco e com os nossos filhos, os nossos descendentes, também para que os nossos dias aqui na terra sejam prolongados. Para que tudo vá bem com vocês, com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando. Qual é o prazo de validade para essa promessa dos mandamentos de Deus? O texto diz: para todo sempre. Para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando para todo sempre. Essas promessas são eternas, quer no contexto terreno, quer no contexto eterno. Então vale a pena nós atermos-nos à palavra de Deus, meditarmos sobre ela, debruçarmos-nos sobre ela, ouvi-la e lê-la, e nela meditarmos de dia e de noite. Eu tenho sobre a mesa
e eu vou repetir o que disse hoje de manhã. Talvez eu esteja dizendo para todas as pessoas que estavam aqui, alguns não estão aqui, mas o mapa de cor amarela é se você já leu a Bíblia, já vem lendo a Bíblia e já leu a Bíblia toda uma vez. Ou toda, já leu ela do início ao fim. Então, é para você. Você pode ler a Bíblia em ordem, no Velho Testamento, em ordem cronológica, à medida que os acontecimentos foram se desenrolando, as leituras são feitas dessa maneira. Agora, se você nunca leu a Bíblia toda, então, acho que é o mapa azul, né? Eu acho que é azul. Cada ano tem uma cor. Mas, então, é para os novos leitores. Então, leia na ordem que ali está orientando você a ler, para que você compreenda. Aos novos leitores, eu nunca recomendo que leiam da primeira sentada o livro de Apocalipse. E selecionamos alguns livros que devem ser lidos antes. Depois, sim, depois que tiver lido esses livros que recomendamos, então eles podem ler a Bíblia, todo o Novo Testamento, depois leia um pouco Jó, Salmos e Provérbios, e só então deve começar a leitura do Velho Testamento. Então, se você ainda não leu a Bíblia toda, comece do azul. Mas se você já tem lido a Bíblia sempre, use o mapa da cor amarela. Queremos que a igreja toda esteja lendo a palavra de Deus. É inadmissível que um crente não busque ler e entender a palavra de Deus. E nós entendemos a palavra de Deus quando nós pedimos: Deus, eu quero entender. Nós ficamos sabendo, através de Jesus, que ele sempre dificultou a compreensão daquilo que ele fazia, daquilo que ele dizia. Você vai dizer: que absurdo! É para que entenda só quem quer entender. E se você quer saber disso, está lá em Mateus capítulo 13, no contexto da parábola do semeador. É lá que Jesus fala isso. Se você nunca ouviu, ou se você tem alguma dúvida, vá lá e leia. Entender a Bíblia é para quem quer, quem tem vontade, quem tem interesse. Deus não vai se revelar para quem não está afim. As coisas de Deus não são fáceis, não são mole, porque não é que exige esforço, mas exige desejo, vontade enfim, você precisa querer. Ele tem muito para dar, para mim e para você, mas ele quer dar para quem tem interesse. E se você tem interesse, ele tem prazer em revelar-se. A Kelly leu um texto aqui de Jeremias, eu vou citar um texto que eu já memorizei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14a. Então, quem busca, acha. E se você quer realmente conhecer o Senhor, Ele tem prazer em se revelar a você. Então, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Provérbios 2, 5 e 6.